Olá, estamos de volta com mais uma aula. Nessa aula, nós vamos aprender a fazer as elevações das paredes do banheiro que a gente está detalhando. Os detalhamentos de parede, eles são super importantes para que a gente consiga visualizar como que esse banheiro vai ficar. Então, aqui eu tenho a vista 1 e deixei previamente pronta essa vista aqui, pelo menos o esboço dela já está pronto, tá? O que que eu fiz? Com uma X-line vertical, eu tracei essas linhas principais aqui, né, que são a linha da bancada, a linha do box e a linha de onde se localiza a minha cuba, tá? Puxei essas linhas para cá, depois eu tracei as alturas, tá, da minha bancada. Eu tenho aqui uma bancada de 80, tá? Com uma saia de 15 centímetros e com um rodapia de 10 centímetros, tá? É isso que eu estou detalhando aqui. E aqui eu tenho um espelho que acompanha a minha bancada, então ele tem 1,80 por 95 centímetros e ele está a 15 centímetros de altura desse rodapia, tá? Então, isso é um esboço geral do que eu fiz. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso cotar isso daqui. Então, primeira coisa que eu vou fazer, utilizar as minhas cotas, tá? Então, eu tenho aqui 65, 15, 15, 10, 15 e 95. Tá? Essas são as alturas que eu tenho aqui. Uma altura que é importante é que eu tenho 3 centímetros de desnível aqui no piso, tá? Do box. E tenho também um box com 2 metros aqui na altura. Isso vai variar de acordo com o projeto de cada um, tá? Essas são as medidas que eu estou colocando para esse projeto. Fora as cotas, eu preciso também trabalhar com algumas achuras, é isso que a gente vai ver agora. O que que eu preciso achurar, então, para dar destaque nesse meu detalhamento? Primeiro, o espelho. Então, vou entrar no comando hatch, H-Enter, e agora eu procuro aqui a achura que eu preciso para esse espelho, que é essa Arhoof aqui. Essa escala está muito pequena, então eu vou colocar 0,01. Ela já vai ficar numa escala um pouquinho maior, ó. E aí ela já está certinha. Enter. Eu posso colocar essa achura no layer vidro, ó. Eu tô aqui, ó, na aba home eu consigo entrar, layer vidro, porque assim ela vai ficar em azul na hora que eu plotar, e isso dá um pouquinho mais de destaque. Outra coisa que eu posso achurar é essa bancada aqui. Vou criar primeiro 2 linhas para que ela fique, para que a achura fique correta, então, ó, preciso encontrar o ponto certo, porque esse meu bloco nem sempre ele me ajuda com isso, tá? Então, crio 2 linhas aqui. E agora sim, eu posso achurar. H-Enter. E a achura que eu quero é aquela achura pontilhada, Arsend. O tamanho aqui, 0,001. E eu consigo achurar aqui. Finalizando essa achura, eu posso deletar essas linhas que eu criei antes. Na outra aula, quando eu falei dos blocos, eu mostrei um site da Deca onde a gente encontra esses blocos aqui. Eu encontrei esse bloco que é o bloco da pia que eu estou utilizando, tá? Então, sempre nós encontramos esses blocos dessa forma aqui. Eles estão lá em planta baixa, em vista frontal e em vista lateral, tá? Então, é bem fácil da gente trabalhar e fazer o detalhamento correto quando a gente utiliza esses blocos. A última coisa que eu preciso fazer aqui, em termos de achura, é fazer a parte de revestimento cerâmico, tá? Então, novamente, eu vou utilizar o comando hatch, H-Enter, e agora eu procuro aquela achura que eu tenho, ANSI 37, vejo se ela está no tamanho correto, não tá, então, 0,01.
Ela tá pequena. Se eu quisesse trabalhar, por exemplo, com pastilha de vidro, eu poderia trabalhar com esse tamanho, tá? Mas esse tamanho, por enquanto, aqui tá muito pequeno para mim. Então, ponto 1, agora sim. Agora ele tá no tamanho correto, ó. Eu peguei já todos os pontos que eu preciso aqui, Enter. Posso colocar a origem novamente, se eu quiser, ó, eu quero que ele comece lá de cima para baixo. Então, ó, lá em cima eles estão inteiros e aqui embaixo não. Esse detalhamento de cerâmica, ele também pode ser feito separado se a gente quiser. Se tiver um detalhe muito específico, se tiver um detalhe que tenha algum tipo de pastilha de vidro, a gente ainda pode fazer esse detalhamento separado. Aqui não é necessário, a gente só precisa indicar como está esse detalhamento. Finalizando as minhas elevações, na verdade aqui eu já deixei as 2 elevações prontas e eu vou dar um exemplo só da vista 1 para que a gente não se complique muito, depois a gente vai trabalhar com a vista 2 para fazer o detalhamento da bancada, tá? Então, eu preciso, no final de tudo, colocar todas as especificações de materiais e acabamentos que eu tenho nessa vista. Como eu faço isso? Utilizando as linhas de chamada. Novamente, eu entro aqui no Multileader e começo a especificar aquilo que eu tenho de importante dentro desse meu projeto. Então, eu especifiquei já o espelho, e aí cada um vai ter as suas especificações, né? Eu coloquei aqui espelho 1,80 por 95 com 6 milímetros de espessura. A bancada, que é em mármore bege Bahia, um tipo de mármore. Agora eu tenho aqui cuba de semi-encaixe, Deca, referência, eu não sei a referência aqui agora, então eu vou deixar XXX, tá? Mas cada um vai ter a sua referência, cada um vai ter o tipo de cuba que está trabalhando, tá? Para deixar mais organizado, eu procuro sempre deixar tudo alinhado em um lado só. Então, eu posso puxar aqui para ficar alinhado com aquilo que eu já tenho. Às vezes é mais fácil a gente retirar os pontos ali para que a gente não se atrapalhe, tá? Mas aqui eu já consegui fazer. Então, se tiver mais alguma especificação, por exemplo, a especificação do tipo de cerâmica que está sendo usado, especificação de box, a gente pode colocar também. No final, todas essas especificações têm que estar nesse detalhamento. Nessa aula, nós vimos como trabalhar com as elevações do nosso projeto para que a gente consiga especificar todos os materiais e acabamentos e visualizar aquilo que a gente tem dentro do nosso banheiro, que é a área molhada que nós estamos trabalhando aqui.